Glória a Deus. Nós vamos começar hoje uma série de ministrações falando sobre salvação. E eu quero, junto com você, compartilhar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, quem é que pode ser salvo? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes e quem sabe você já me ouviu e já até me respondeu sobre isso. E eu sempre faço a pergunta, quem pode ser salvo? Ou a salvação é para todo mundo? Não precisa me responder agora, mas salvação é para todo mundo? E eu sempre dou uma resposta, não, salvação não é para todo mundo. E parece até meio estranho, então quer dizer que Deus tem os seus filhos prediletos, Ele tem os seus escolhidos? A questão é, a salvação está disponível para todos, mas ela só é para quem quer. Essa é uma resposta que eu e você damos a Deus em relação à salvação. A salvação ela está disponível para todos nós, mas ela só é dada àqueles que querem. É como eu chegar aqui e falar assim, aqui dentro tem uma barra de ouro de 1 quilo, quem quer? Eu posso oferecer para todos, mas quem sabe só o André vir aqui pegar. É para quem quer. Então nós temos um presente nas nossas mãos, disponível a todos nós, mas ele só vai ser útil para aquele que quiser. João 3,16 diz assim que que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele está falando todo aquele, ele não está fazendo acepção de ninguém. Ele não está tirando ninguém do jogo, ele não está eliminando ninguém, não está fazendo acepção de pessoa para ninguém. Mas ele dá uma orientação, ele dá um norte para nós, ele traz um entendimento, é para aquele que quer. Simples assim, é para aquele que quer. Quando o versículo diz para aquele que nele crê, nós entendemos que não só querer é o suficiente. Querer é um primeiro passo, vamos dizer assim, é o start para algo acontecer. Porque só querer não resolve, é como se eu falar, olha, aqui tem uma barra de 1 quilo. Eu quero, você quer? Então vem pegar. Eu tenho que acreditar, eu tenho que entender que aquilo ali realmente é palpável, que eu posso pegar aquilo ali. Então eu preciso crer. A partir do momento que eu creio, eu estou olhando para Jesus, eu estou vendo Jesus, eu entendo que existe uma salvação, eu entendo que essa salvação parte em Jesus, ela passa por Jesus, e entendendo isso eu reconheço. Quando eu reconheço, eu passo a fazer uma outra coisa, que é obedecer. Então, existe um processo de salvação, existe um caminho a andar. E Deus tem um objetivo em todos, para ser todos salvos. Mas, nem todo mundo vai ser. 1 Timóteo 2,4, e ainda não é o texto básico que nós vamos falar, eu só estou trazendo só um plano de fundo para nós, mas 1 Timóteo 2,4 diz assim, que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus ele espera, Deus anseia, é um desejo do seu coração em que todas as pessoas se salvem. Todos vão se salvar? Provavelmente não. É bem provável que não. É só para aqueles que aceitarem, entenderem e quiserem. Mas esse texto ele é interessante porque ele fala assim que Deus deseja que todos, aqui mais uma vez não vemos acepção de ninguém. Nós vemos que é um contexto todo. Espero que todos sejam salvos. Espero que nenhum se perca. Só que além da salvação, aqui nós vemos um primeiro passo. Porque ele está dizendo assim, o texto diz, para que todos os homens se salvem. Só que depois do texto se salvem, diz assim, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, existem 2 passos aqui que nós podemos ver. É querer ser salvo, Deus quer que todos sejam salvos. Legal, entendi, então eu quero ser salvo também. Mas para ser salvo de fato, alguma coisa tem que acontecer. Chegar ao pleno conhecimento da verdade. E nós percebemos aqui que 2 coisas têm que andar juntas, salvação e conhecimento. Essas 2 coisas têm que caminhar juntas. Por que tem que caminhar juntas? Porque existem fundamentos de fé para que haja uma transformação de vida e ali um relacionamento profundo com Deus.
Então são coisas que têm que caminhar juntas para que de fato a salvação esteja à nossa disposição ou que nós venhamos alcançar essa salvação. Romanos 10, no versículo 13, diz assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, nós vemos aqui Deus não fazendo acepção de ninguém. Deus incluindo todas as pessoas, todo mundo. E ele fala, olha, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Só que invocar o nome não é só o fato de você falar o nome de Jesus ou falar que você quer a salvação de Deus. Porque quando fala sobre invocar, nós estamos vendo uma coisa aqui, sobre reconhecer uma necessidade de um Salvador. É de nós entendermos que em Deus, por meio de Jesus, nós precisamos ser salvos. Mas alguém que quer ser salvo por algum motivo. Não é à toa. Eu ouvi uma vez uma história, o nosso pastor ele contou uma vez uma história para nós, que numa cidade deu uma enchente muito forte, muito forte. E aí nessa enchente a água começou a subir e o morador de uma das casas começou a ficar preocupado e começou a fazer algumas coisas para que ele ficasse mais alto que a água. De repente veio alguém com um carro, com uma caminhonete e falou assim, ei, sobe aqui que eu vou te ajudar, eu vou te salvar. E ele, não, fica tranquilo, Deus vai me salvar. E dispensou a caminhonete. E a água foi subindo. E aí daqui a pouco não dava mais para salvar, com o caminhonete veio um barco. E aí esse barco passou, parou na casa e falou, entra aqui no barco, eu vou te ajudar, vou te salvar. Não, pode ir, Deus vai me salvar, eu já orei a Deus, Ele vai me salvar. E dispensou o barco. E aí a água subiu mais um pouco, e aí ele estava no telhado. E aí chega um helicóptero, desce ali em cima da casa, fala, sobe aqui, que nós vamos te salvar. Não precisa, Deus vai me salvar, eu já orei e Ele vai me salvar. A água subiu e ele morreu afogado. Mas o que isso traz para mim e para você? Que nós, às vezes, romantizamos demais ou espiritualizamos demais as verdades do Evangelho ou a palavra de Deus, ao ponto de achar que Deus precisa mandar um anjo para nos salvar. Mas olha para o lado, de verdade, olha para um lado, olha para o outro. Deus enviou esse anjo para te ajudar. Você é um anjo de Deus para salvar alguém. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor não só para sermos salvos, mas para levarmos e destinarmos pessoas à salvação. Deus pode usar a mim e a sua história para salvar uma vida. Agora mesmo, o diácono Luiz estava ali na porta, passou uma moça, contou a história dela, que ela perdeu o filho dela para a justiça, e o filho está nessas casas que ficam crianças, não é orfanato, mas essas casas, como é que é o nome? Abrigo. Isso, nesses abrigos. E ali ela foi evangelizada e foi trago a verdade. Foi convidada ela para entrar, ela não foi obrigada a entrar, mas ela não quis entrar. Nós temos diante de nós pessoas que levam e propagam a verdade para as nossas histórias. Mas decidir se nós vamos ou não vamos ser abençoados, alcançados ou não, depende da minha escolha e da sua escolha. Deus nunca vai meter o pé na porta da tua casa e falar, sobe aqui na carruagem que eu vou te levar para o céu. Não. Ele faz um convite. Ele deixa muito claro, se você quiser, você pode entrar. Se você não quiser, você não precisa. Jesus, ele deixa claro numa das suas falas, ele fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele chega para os discípulos quando vai escolhendo um a um. Quer andar comigo? Jesus não colocou uma arma, um cajado no pescoço deles, ou um facão, ou alguma coisa lá para ameaçá-los. Não. Eles decidiram andar com Jesus. Assim como eu e você fazemos uma escolha, ou podemos fazer uma escolha todos os dias, de caminhar com Jesus. Mas por que eu falei para você de anjos, de pessoas que podem nos ajudar? Porque Romanos 10, 14, o texto diz, como ouvirão se não há quem pregue? Se você puder colocar aqui, Israel, coloca Romanos 10, 14 para nós ali. E aqui nós vemos duas coisas sendo apresentadas em relação à salvação para nós. Que a salvação ela pode ao mesmo tempo ser uma oportunidade, onde nós temos uma oportunidade de sermos salvos em Jesus, mas ao mesmo tempo nós também temos na salvação uma chamada para uma responsabilidade, para ser o anjo a qual Deus pode usar para salvar alguém. Quando eu falo anjo, eu estou falando de forma figurativa. Mas eu e você podemos assumir uma responsabilidade. Romanos 10, 14 diz,
como então invocarão aquele a quem não creram? Quando fala não creram é porque às vezes não foi apresentado, essa pessoa ainda não conhece. E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus chama a mim e a você, a partir do momento que nós entendemos quem Ele é, assumimos um compromisso e uma aliança com Ele, de seguir com a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, a salvação não é só para que nós possamos estar livres da ira eterna de Deus, mas é um convite para que eu e você possamos também levar pessoas junto com a gente. Para que eu e você possamos mostrar para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não compreendem a Jesus, que não conhecem que através dele nós podemos ter a vida eterna. Nós fomos chamados para fazer isso. Quando eu estava preparando esse sermão, e eu gosto sempre de ler, eu olho umas 3, 4 vezes, e cada vez que eu leio eu mudo alguma coisa, ou acrescento alguma coisa. Mas na hora que eu parei aqui, eu lembrei de Filipe. Eu lembrei de Filipe e o eunuco. E aí Deus chega para Filipe e fala, ó, eu preciso de você. Estou falando de uma forma bem superficial, né, para você compreender. Mas eu preciso de você. Tem um rapaz dentro de uma carruagem, e ele está lendo os manuscritos de Isaías. E o que acontece? Ele não está entendendo. Só para você entender todo o contexto, ele não está entendendo. E eu preciso que você vá lá. O que Filipe faz? Ah, mas será? Poxa, mas eu tenho um jogo de futebol hoje. Não vai dar, Jesus. Mas olha, não, eu tenho esse compromisso aqui. Será que ele atrasa a carroça? Porque daí a carruagem, que daí dá tempo de eu ir lá, porque eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Não, ele simplesmente decide ir. E vai. Quando ele vai, ele começa a ouvir o cara lendo ali. E ele não compreendia. Ele pergunta, o que você está lendo? E ele começa a falar, olha, eu estou lendo aqui a palavra, mas eu não entendo. Ele pergunta, o que você está entendendo o que você está lendo? E ele fala assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí Filipe, então vamos lá, senta aqui que eu vou te contar uma história. E ele entra na carruagem e começa a explicar o que é que ele estava lendo. E a partir daquele momento ele entende, o eunuco entende. Tá, mas espera aí, se é assim, o que me impede de ser batizado então? De ser salvo? Nada. Tá vendo aquela poça d'água ali? Vamos ali? Vamos. Estou falando poça d'água no sentido figurado, brincando, né? Mas tinha água em um ambiente. Eu posso ser batizado? Pode. Você está vendo a importância de eu e você estarmos à disposição do reino? Porque não é só sobre eu e você entendermos que existe um Deus, que existe uma salvação e existe uma eternidade. Mas é entendermos que todo nesse processo nós estamos aqui para resgatar aqueles que ainda não foram alcançados. É entender que nesse processo, eu e você temos uma responsabilidade. Não só de crer, não só de obedecer, mas de também ajudar a salvar. Então, o que eu quero mostrar para você é justamente isso. Que Deus nos chamou com um propósito. Primeiro de salvação, aonde ela é disponível para todos nós. Acessível a todos nós. E nós decidimos se somos salvos ou não. Nós vamos falar hoje sobre uma pessoa chamada Cornélio. Provavelmente na semana que vem nós vamos falar sobre Zaqueu e na outra sobre Maria Madalena. Se Deus não mudar o contexto, vai ser isso. Mas hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Cornélio. A história dele você vai encontrar em Atos, no capítulo 10 e 11. Mas nós não vamos ler todos esses textos, né, porque senão não teria tempo. Mas depois você pode acompanhar em Atos 10 e 11. Nós vamos ler hoje só do 10, do 1 ao 7. Mas antes de ler, eu quero falar para você um pouco sobre Cornélio. Cornélio era um centurião da guarda romana. E quando fala centurião é porque debaixo do comando dele, tinham de 60 a 100 homens, 100 soldados. E uma coisa interessante é que Cornélio não era alguém, vamos dizer, assalariado para aquilo ali. Eu, por algum tempo, acho que pelo menos um ano, mais ou menos, 2 anos, eu tentei passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. E para a glória de Deus, eu não consegui entrar. Eu passei no concurso, mas não consegui a pontuação necessária para trabalhar lá. Eu acho que foi livramento, né? Mas enfim. Mas eu tentei de todas as formas. Mas por que eu queria esse concurso? Não só
por ser um ambiente que você tem autoridade, eu acho que isso era o que eu menos estava procurando. Mas era por causa da estabilidade que eu ia ter. Devido ao salário, a todos os benefícios, a estabilidade, enfim. Isso é o que me chamava a atenção. Só que, por que eu estou trazendo esse exemplo para você, da minha história? Porque Cornélio estava aqui como um voluntário dessa guarda. Ele não recebia nada para estar ali. Ele tinha convicção do motivo pelo qual ele estava ali. E da mesma forma, as outras pessoas que estavam debaixo da autoridade também. Só que, além disso, o texto diz para nós e traz essas verdades que ele era piedoso, ele era zeloso, ele olhava para aquilo que Deus exigia ou pedia dos judeus, e ele fazia tudo aquilo ali. Ele orava a Deus, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Não só ele, mas a casa dele também era uma casa que temia a Deus, mesmo ele não sendo um judeu. Ele seguia todos os costumes. Ele era um cara que tinha muitas posses. Ele era respeitado pelos judeus, isso no texto também. Ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor, ele tinha um relacionamento com Deus. E ele seguia aquilo que a palavra falava em relação a Deus. Eu vou ler junto com você. Se quiser, coloca ali, menino, fica mais fácil. Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. E toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta em memorial diante de Deus. Agora, mande algum dos seus homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, esse chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Treinar a leitura, né, tá? Mas é diferente ler daí e ler daqui, tá muito perto. Mas enfim, né? Não adianta que arrumar desculpa, né? Vamos ler mais, né? Mas vamos lá. Nós vamos percebendo aqui alguns desses atributos a qual eu falei para você sobre Cornélio, que o texto mesmo traz para nós. Mas além disso, nós vamos perceber ali que ele tem uma visão de um anjo. Né? E eu, olhando para esse texto, compreendo que o relacionamento e o temor que ele tinha a Deus foi um dos passos que levou Deus a apresentar esse anjo a Cornélio. Essa busca, esse desejo em conhecer a Deus, em ter um relacionamento com Deus, mesmo não sendo um judeu, eu acredito que isso atraiu os olhos do Senhor para ele. Mas não só isso. Nós vamos ver Cornélio não só tendo essa visão, mas ele compreendendo que aquilo era algo de Deus, porque ele poderia associar aquilo, quem sabe, a um fantasma ou qualquer outra coisa, mas ele teve ciência de que aquilo ali era um anjo de Deus, de que aquele homem que aparece para ele, aquela visão que aparece para ele, era um homem do Senhor. E ele correspondeu a essa visão. Porque o anjo dá uma orientação para Cornélio. Fala: olha, tem um homem chamado Pedro lá na casa de Simão. Você vai enviar homens lá para que ele venha falar com você. Para alguém que não era um judeu, mas até então um gentil, e para você entender o que é gentil era todas aquelas pessoas que não eram judeus. Então todo aquele que não é judeu é um gentil, quando você vê isso na palavra. Ele obedece ao Senhor. E sabe o que é interessante? Que às vezes nós, como cristãos, às vezes não obedecemos quando Deus fala. Mas alguém que não tinha nada a ver com o negócio obedeceu. Mas olhando para isso aqui, nós começamos a perceber, e isso é uma coisa que eu queria mostrar para você, que quando o anjo chega para ele e fala assim no versículo 4, coloca o versículo 4 lá para nós. Ele fala assim que as suas orações e as suas esmolas chegaram como um memorial diante de Deus. As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Isso aqui chamou muita atenção. Porque, pensa só, Deus é soberano, certo?
Deus sendo soberano, pensa quantas pessoas existem no mundo. E de repente você está fazendo uma oração e não só essa oração e as ofertas que você entrega, não só estão sendo entregues, mas ao ponto de Deus parar, olhar para o que você está fazendo. Você conseguir chamar a atenção de Deus. É isso que o texto está dizendo. Que Cornélio chama a atenção de Deus a partir do momento que ele faz as orações que ele faz e a partir do momento que ele entrega as ofertas que ele entrega. Deus olha para o coração de Cornélio e vê sinceridade. Vê em alguém uma adoração sincera. Quem sabe não uma oração ou uma oferta de barganha, querendo receber algo, não. Mas entendendo a soberania de Deus, fazendo aquelas ofertas, aquelas orações. Mas não só Deus chama a atenção de Deus, essas ofertas, essas orações, mas ao ponto dessas ofertas e essas orações serem colocadas em um memorial, para serem lembradas pela eternidade. Veja o quanto isso reflete de algo positivo para mim e para você. Para que eu e você possamos a olhar que todas as nossas orações e todas as nossas ofertas que são depositadas diante do Senhor, elas são olhadas por Deus e elas são avaliadas pelo próprio Senhor. Ao ponto delas poderem ser colocadas num memorial diante de Deus. Você entendeu o que é memorial? Quando eu morava em São Mateus do Sul, meu pai trabalhava na Petrobras, lá tem uma unidade da Petrobras. E em algumas vezes o colégio levava a gente lá dentro da unidade para visitar e conhecer algumas coisas. E dentro da unidade tinha uma casa da memória, onde tinham várias coisas que eram referentes à indústria. E aí lá tinha um capacete de pessoas que se acidentaram e o capacete salvou aquela pessoa. Tinham várias coisas lá dentro. Mas aquilo era uma casa da memória, para evidenciar coisas importantes que aconteceram, situações que foram extremamente importantes dentro daquela empresa, para que as pessoas pudessem olhar para aquilo e falar, poxa vida, isso aqui realmente foi importante. E o que eu e você estamos vendo foi justamente um centurião que, não sendo judeu, mesmo não sendo judeu, teve as suas orações e as suas ofertas colocadas num memorial para que hoje eu e você pudéssemos ver. Para que eu e você pudéssemos ter como um exemplo de que quando eu e você fazemos as coisas com sinceridade diante do Senhor, Ele registra aquilo e Ele fala, ei, eu não vou esquecer do que você fez. Eu nunca vou esquecer daquilo que você está fazendo. Então, quando eu e você somos persistentes e insistentes na presença de Deus, porque, querido, vontade de desistir sempre vai surgir. Porque dificuldades vão aparecer, situações vão acontecer. Mas eu e você temos que ter a convicção de que não estamos sozinhos. Mas que existe um Deus junto com a gente. Que existe um Deus que está realmente olhando junto conosco nessa caminhada e andando com a gente. Só que uma coisa que me chamou mais atenção ainda, olhando mesmo para tudo isso, em que as orações dele e as suas esmolas subiram como oferta e um memorial diante de Deus. Por mais que isso foi realmente relevante e importante ao ponto de Deus registrar isso, isso ainda assim não deu a oportunidade de salvação a Cornélio. Tudo isso que ele fez ainda não garantiu a salvação de Cornélio. E aqui eu até escrevi uma frase que nós ouvimos em vários lugares, quem sabe você já ouviu ela. Quando você vê alguém que é muito bom, uma pessoa que é muito caridosa, que faz coisas para todo mundo, que ajuda as pessoas, e é uma pessoa sempre disposta a ajudar qualquer um. E aí a gente vê aquela pessoa e as pessoas falam assim, não, fulano é bom demais, só falta Jesus. Como se Jesus fosse um souvenir, um acessório que entra na vida da pessoa e completa ela. Quem já ouviu essa frase? Quem já falou, não responda. Não se comprometa. Mas fato é que eu e você podemos fazer tudo de bom aqui nessa terra. Podemos ajudar todo mundo, dar esmola, dar cesta básica, ajudar a atravessar a rua, fazer qualquer coisa. Trocar pneu para os outros na rua, ajudar a empurrar carro. Gente, eu já cansei de empurrar carro para os outros na rua, que eu nem sabia quem era. Mas fazia por prazer mesmo, né? Por gostar de ajudar. Mas nada dessas coisas que nós fazemos é possível ou vai suprir a tua salvação. Essas coisas acompanham a nossa salvação, mas elas não são... não vão te garantir a salvação. Porque às vezes nós achamos, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou uma pessoa muito boa. Ótimo, continue assim. Mas ainda falta tudo, que é Jesus. Enquanto eu e você não compreendermos que é somente por meio de Jesus que nós alcançamos a salvação, nada vai acontecer.
Nós vamos continuar vivendo, sendo pessoas boas, pessoas éticas, pessoas morais, mas sem salvação ainda. Então o texto traz todo esse contexto de Cornélio, mas ainda falta alguma coisa, que é a salvação na vida dele. Só que essa salvação viria de alguma forma, teria que vir de alguma forma. E era simplesmente pelo pleno conhecimento da verdade. Nós vamos ver isso estampado lá em Atos 10, do 34 ao 43. Eu não vou ler para você, eu até resumi isso aqui para você. Mas a única forma que eu e você vamos alcançar a salvação é tendo consciência da verdade da palavra do Evangelho. É entendermos que em Cristo nós podemos alcançar a nossa salvação. É entendendo que no momento que eu creio em Jesus, ao crer em Jesus, eu sou constrangido pelo seu amor e pela sua santidade. E esse amor, essa santidade de Deus, vai fazer e gerar em mim sentimento de arrependimento. Entendendo que não só eu preciso me arrepender, mas entendendo que em Cristo Jesus eu preciso ser salvo. Que é somente através dele que eu posso alcançar, entendendo que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de alguém que me perdoe, de alguém que me mude, que me molde. E a partir do momento que nós temos esse conhecimento da verdade, é exatamente nesse momento que nós podemos alcançar a salvação. E Cornélio, quando ele se depara com esse pleno conhecimento, nós vemos em Cornélio que é um relacionamento diário em fé e obediência que conduziram ele à verdade. Não foi de uma hora para outra, mas foi numa caminhada. Foi em um andar diário, conhecendo ao Senhor, tendo essa revelação de quem é o Senhor. Foi por aceitar uma direção, porque a partir do momento que ele decide enviar algum dos seus ordenados para buscar a Pedro, quando Deus fala com Pedro, porque você vai ver nessa história, continuando no Atos 10, você vai ver ali, aonde, ao mesmo tempo que Deus está falando com Cornélio para buscar a Pedro, Deus também está falando com Pedro para ir falar com Cornélio. Então, você vê que é uma via de mão dupla, onde alguém está sendo salvo, mas também alguém está sendo usado para salvar alguém. E aí nós entendemos a nossa responsabilidade em falar sim para o Senhor, de falar sim para o nosso chamado. Eu não sei o talento que Deus colocou sobre você, o chamado que Ele tem para a sua vida, mas não deixe isso parado. Não deixe isso morrer, ou não deixe isso estagnado. Porque alguém depende de ouvir ou de ser alcançado por aquilo que você faz. Quem sabe você é um pregador, quem sabe você é um cantor ou uma cantora, você toca, você ensina. Eu não sei se é um engenheiro, um médico, mas de alguma forma Deus tem algo a fazer através da tua história. E quando eu e você negligenciamos, pensa só numa coisa. Deus fala com Pedro, da mesma forma como falou com Filipe na história que eu te falei. Mas vamos pensar que Pedro fala, Deus, não vou lá não. Ele é um gentio, porque até então eles não tinham tido a experiência de levar a palavra para quem não era judeu, era somente para aqueles que eram judeus. Então eu acredito que dentro de Pedro pode ter sido, poxa, mas ir lá agora? Mas o que ele faz? Ele fala sim para Deus. Eu falei, tá bom. Você vai ver que Deus dá uma visão para Pedro, depois você vai ler todo um contexto, mas Deus dá uma visão para Pedro de um lençol que desce do céu com vários animais, a qual os judeus eles não comiam, eles não tinham contato, porque para eles eram animais impuros, eles não poderiam comer. Mas Deus não estava falando sobre comida ali, Deus estava trazendo uma revelação para Pedro sobre a conversa que ele ia ter com Cornélio, sobre a aceitação que Deus estava dando para os gentios. Era Deus falando assim, olha, a partir de agora eu estou dando oportunidade para que eles também sejam salvos. E Pedro ia participar disso naquele momento. Mas pensa se Pedro fala, não, Deus, eu não vou lá. Como muitas vezes eu e você fazemos. De Deus nos dar uma direção e uma orientação e falar assim, não, lá eu não vou. Deus manda outra pessoa, mas lá eu não vou. Ah não, hoje eu não estou afim, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, eu estou isso, eu estou aqui, não vou fazer. Cornélio não teria experimentado, não tinha tido a revelação, não ia ter a plena convicção da verdade. Mas Pedro não faz isso. Pedro fala assim, eu vou. E quando os dois funcionários chegam lá, eles falam por que eles tinham ido lá, falam, Pedro, nós viemos aqui porque Cornélio nos mandou, eu já sabia que vocês vinham aqui. Eles posam na casa de Pedro e no outro dia eles vão para lá. E a partir do momento que eles vão para a casa de Cornélio, ali Cornélio, quando Pedro está na casa dele, ele tem o pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Ali ele ouve justamente quem era Jesus, ele ouve
toda a verdade de como ele poderia ser salvo. Então, eu e você correspondermos ao nosso chamado é extremamente importante. E vai ser necessário para que as pessoas possam ouvir e conhecer a Deus. Eu resumi do 34 ao 43 para ficar mais fácil. Eu tirei os pontos principais dos versículos. Mas o versículo 34, ele fala o seguinte, que Deus trata todos os homens do mesmo jeito. Por que eu coloquei isso? Porque justamente pelo fato do que eu falei para você, que até então os judeus não tinham visto ainda a palavra ser pregada aos gentios. E mais ainda, na verdade eles vão ver, depois que Pedro fala tudo isso e eles têm essa compreensão da verdade, eles vão ver a ação do Espírito Santo descendo sobre a vida deles. Da mesma forma como eles experimentaram em Atos 2, eles vão ver agora o Espírito Santo agindo sobre a história dos gentios. E aquilo impacta a vida deles. Sabe como é o impacto disso para eles naquele momento? É como eu e você estarmos aqui hoje e de repente alguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus, essa pessoa aceita Jesus e entende que Jesus é Senhor e Salvador da história e de repente essa pessoa batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, ela recebe um dom e ela, quem sabe, toca em alguém, aquela pessoa é curada. E você, meu Deus, como pode? É a mesma reação que Pedro teve. Quando eles viram o que Deus estava fazendo através dos gentios. Então Deus, ele não faz essa acepção de pessoas. No 35, o texto diz assim que ele aceita todos os que temem e fazem o que é justo. Sabe, eu e você temos uma obrigação moral. Todos nós temos. Porque às vezes nós olhamos para os mandamentos, nós olhamos para todas as ordenanças de Deus e fala assim, não matarás, não roubarás. Nós sabemos que isso tudo é errado. Mas Deus achou tão necessário fazer isso porque são princípios que são quebrados. E a partir do momento que um princípio é quebrado, Deus tem que ensinar, falar, olha, isso não pode ser feito. Então, Deus, ele se agrada, e assim nós vemos isso também na vida de Cornélio, porque Deus se agradou de Cornélio, porque ele vivia moralmente e eticamente de forma correta, uma conduta correta. E esse texto diz no 35, diz que ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E na sequência diz assim que as boas novas, elas vêm por meio de Jesus. O que são as boas novas? É o Evangelho, é uma mensagem de novidade, uma mensagem de salvação, uma mensagem de novidade e esperança para aquele que achava que estava perdido e condenado. Porque uma coisa que a palavra diz, e é bem clara, ela diz que todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Então, automaticamente, todos nós precisamos passar por Jesus para alcançar a redenção, para alcançar a salvação novamente. Para sermos conduzidos e reposicionados no reino de Deus, na família do Senhor. Então essas boas novas só virão por meio de Jesus. Essa salvação só veio por meio de Jesus. No 37 e 38 vai dizer que Jesus tem todo o poder. Nele existe toda a autoridade para curar, para libertar, fazer maravilhas. E no 39 diz que nós somos testemunhas de tudo isso que está acontecendo. No 40 vai enfatizar que Cristo vive. Na sequência diz que nós temos que ter um relacionamento com Cristo. Que devemos pregar Cristo em todos os momentos. E que em Jesus, somente em Jesus, nós vamos receber o perdão dos nossos pecados. Sabe, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, seja bom ou seja ruim, vai chegar um dia que nós vamos prestar conta de todas essas coisas. E uma coisa que nós precisamos entender, que não aceitar a Jesus ou não decidir já é uma escolha. Aceitar a Jesus é uma escolha, mas não fazer nada também é uma escolha. Porque quem não entende, ou não aceita, ou não crê em Cristo, não fazer isso, já está escolhendo um lado. Já está escolhendo um caminho, já está escolhendo uma direção. Então somente em Cristo nós vamos alcançar a nossa salvação e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus e a libertação da condenação eterna. Nós vimos aqui que a salvação, ela chegou aos gentios. Os gentios somos todos nós que estamos aqui dentro. A não ser que alguém aqui seja judeu, mas do contrário, todos nós somos gentios. Eu falei para você que a verdade, ela vem por ouvir o Evangelho, por meio do Evangelho, para conhecer que através de Jesus. Mas não adianta só ouvir. Porque alguém pode passar para mim uma receita de uma carne assada espetacular.
Quem tem uma para compartilhar? Tirando o pastor Adilson, que tem várias receitas, né? Mas se alguém me passa uma receita, olha, tem essa receita aqui para fazer picanha, costela, fala uma outra aí. Fazer qualquer outra coisa. Só ouvir a receita e anotá-la vai fazer com que seja executado? Não. Eu preciso ouvir, eu preciso arrumar os ingredientes para que aquela costela ou aquele alimento seja feito. Além de comprar tudo, eu preciso fazer o quê? Assar ou cozinhar. Então, só ouvir as verdades do Evangelho não vai resolver nada na nossa história. Nós vamos ter conhecimento e, quem sabe, um entendimento que por ali existe uma verdade, existe um caminho para a vida. Mas a partir do momento que eu decido obedecer e viver aquelas verdades, aí sim, algo começa a acontecer. Nós vamos começar a perceber que coisas diferentes começam a acontecer na nossa história. Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de conduta. Muitas coisas vão acontecendo a partir do momento que nós colocamos em prática aquilo que está escrito na verdade. Na palavra, na Bíblia, na verdade do Senhor. Então nós não podemos ser só ouvintes. Nós temos que ouvir, nós temos que absorver aquilo ali e precisamos obedecer. Seguir a verdade do Evangelho não é só crer em Jesus. Mas quem crê, compreende, recebe e obedece. E é isso que Deus espera de nós. No capítulo 10 de Atos, no versículo 44, nós vamos ver que ao ouvir essa verdade, eles recebem o Espírito Santo vem sobre eles, como eu falei para vocês agora. No 48, nós vamos ver que eles puderam ser encaminhados ao batismo. Há uns dias atrás, nós fizemos o batismo lá em Piraí do Sul, para a glória de Deus. Mas quando alguém chega ao momento de realmente falar, não, eu quero me batizar. É no momento que a pessoa olha para Jesus, entende quem é Jesus, olhando em Jesus, vê que ela precisa ser perdoada, porque ele passa a ser Senhor da sua vida. E a partir dali ela olha e fala, não, eu quero assumir um compromisso com Jesus. Eu quero de fato me colocar à sua disposição. De fato eu quero caminhar e fazer parte da sua família. Eu quero de fato ter a vida eterna por meio de Jesus. E no 48 eles entendem isso. Eles reconhecem e temem a Deus. Eles têm o pleno conhecimento da verdade, porque Pedro pregou isso para eles. E eles decidem andar em obediência a essa palavra. E ali eles firmam uma aliança com o Senhor no batismo. O que nós temos que trazer para a nossa história é que independente de quem nós somos, de como nós somos ou o que nós fizemos, se nós entendermos quem Cristo é, entendermos que Ele é o Senhor da nossa história e que Ele pode nos perdoar, nós alcançamos uma novidade de vida. Nós podemos trilhar a vida e trilhar a história a qual Ele escreveu para mim e para você, a qual Ele destinou para nós. Isso vai ficar bem claro quando nós olhamos para os outros personagens nos outros finais de semana. Mas o convite que eu faço para você é, a salvação está disponível para mim e para você essa noite. Cristo preparou uma noite para mim e para você. Cristo preparou um momento para mim e para você. Agora, o que eu faço com esse ambiente, o que eu faço com esse momento, cabe só a mim e cabe só a você.